Oi, gente, aqui é a Camila e eu tô aqui de novo para dar aula sobre pronomes, mas dessa vez especificamente sobre pronomes oblíquos. Então, primeiro a gente vai começar com as características desses pronomes e os pronomes oblíquos, eles são pronomes substantivos, ou seja, lembra, eles substituem o pronome ao invés de acompanhá-lo, e eles também fazem parte do complemento da ação e não do sujeito. Os pronomes substantivos, eles são divididos em átonos e tônicos. E a principal diferença entre esses dois tipos de pronomes é que os tônicos, eles são independentes do verbo na estrutura e os átonos, eles são dependentes. Uma outra coisa que diferencia esses dois pronomes é que os tônicos, eles são acompanhados sempre de uma preposição. Dito isso, os pronomes tônicos são mim, comigo, si, consigo, ti, contigo, conosco e convosco, e ele, ela, caso sejam acompanhados de preposição, enquanto os átonos são me, te, se, o, a, lhes, nos, vos, os, as. Agora, partindo para a parte de colocação pronominal, é muito importante diferenciar o uso do o e o uso do lhe. E o uso do o e do lhe, ele se diferencia porque o o e suas variantes, eles substituem objetos diretos. Então, que são objetos que não têm preposição. Então, por exemplo, a gente tem, ele vendeu. Vendeu o quê? Essa é uma pergunta sem preposição. Vendeu o carro. Então, o carro é o objeto direto. E aí, então, o carro, né, ele vai ser substituído com o pronome oblíquo o. Já no caso do lhe, ele vai substituir objetos indiretos, que são objetos que necessitam, eles são preposicionados, eles têm uma preposição antes deles, né? Então, por exemplo, ele vendeu. Para quem? Para fulano. Então, ele vendeu o lhe. Então, a gente vai usar o lhe para substituir esse para fulano, porque é uma pergunta que tem preposição. Aqui eu peguei um exemplo de uma frase. Então, por exemplo, ele vendeu o livro ao seu... Ele vendeu não, ó. Emprestei o livro ao meu amigo. Se a gente quisesse substituir com o pronome oblíquo lhe, a gente perguntaria emprestei. Emprestei para quem? Para o meu amigo. Então seria emprestei-lhe o livro. Agora a gente vai para a parte de próclise, ênclise e mesóclise, que é basicamente onde o verbo onde o pronome oblíquo ele vai ser colocado de acordo com algumas regras. Primeiro a gente vai começar com a próclise, que é basicamente quando o pronome ele é colocado antes do verbo. E a próclise, ela é a que mais tem regras, mas basicamente é quando tem uma situação, uma classe de palavras, que funciona como um atrativo, puxando o pronome para antes do verbo. Então, isso ocorre, por exemplo, quando há advérbios, né? Então, por exemplo, ela sempre me acorda. Esse sempre, ele funciona como um atrativo, puxando o pronome oblíquo me. Tem os negativos também, né? Esse vídeo não me faz rir. O não, ele também funciona como atrativo, puxando o pronome me novamente. Aí nós temos pronomes relativos, né? Que, mesma coisa. São pronomes que é basicamente a mesma coisa. Quem se perdeu na viagem, quem funciona como atrativo. Pronomes indefinidos, todos te amaram no palco. O todos, né, indefinido, funciona como atrativo novamente, puxando. E pronomes demonstrativos. Isso nos deixa felizes. Isso, novamente, puxa como um atrativo. Agora a gente vai para situações um pouquinho mais específicas em que a próclise ocorre, que é, por exemplo, a utilização da preposição em mais um verbo no gerúndio. Para quem não sabe, verbo no gerúndio são verbos terminados em NDO, né? Correndo, andando, dançando. Então, basicamente, quando se junta essa preposição mais esse verbo nessa flexão, ocorre uma próclise. Então, por exemplo, na frase em se tratando de dançar... Em se tratando de dança, ninguém é mais capaz que ela. Então, como a gente pode ver, em e tratando, então o se, que seria o pronome oblíquo, ele é deslocado para frente do verbo tratando. E, como último caso, a próclise ocorre quando há a utilização de uma conjunção subordinada, que no caso é uma conjunção que liga uma oração principal a uma oração subordinada. Então, aqui nós temos o exemplo da frase, você me entregou o trabalho conforme te pedi. Então, aqui o conforme, que é uma conjunção subordinada, ele puxa o pronome oblíquo te para antes do verbo.
Agora, nós temos a ênclise, que é quando o pronome está no final do verbo, né? E a ênclise, ela tem bem menos regras do que a próclise. Então, e a primeira dessas regras é caso o verbo ele inicie a oração, então ocorre uma ênclise, né? Então, por exemplo, pediram-me os livros escolares. O verbo pediram, ele inicia a oração, então, nisso, a ênclise ocorre, né? O verbo me, o pronome oblíquo me, ele é colocado na frente, não, ele é colocado atrás do verbo. O segundo caso é quando o verbo ele tá no infinitivo pessoal, mais a preposição a. Então, para quem não sabe, infinitivo pessoal é quando o verbo não está flexionado. Então, quando o verbo não está flexionado e junto dele tem a preposição a, ocorre também, novamente, uma ênclise, né? Então, por exemplo, ao cruzarem os olhos, os dois passaram a amar-se. Então, amar não tá preposicionado, então o se é colocado ao final do verbo. Também, a ênclise ocorre novamente quando há gerúndio sem preposição. Então, por exemplo, fingiu que se importava fazendo-nos de bobo. Então, nesse caso, o verbo fazendo, né, ele está no gerúndio e ele não tem nenhuma preposição, então o pronome oblíquo nos, ele é colocado depois do verbo. E por último, né, a última regrinha, para ser uma ênclise, né, é caso o verbo ele esteja depois de alguma vírgula ou alguma pontuação. Então, por exemplo, se aprontar novamente, colocam-me de castigo, depois de novamente tem uma vírgula, então o colocam ele está depois de uma vírgula, ele está depois dessa pontuação, então o pronome oblíquo me, ele é colocado depois do verbo colocam. E por último, a gente tem a mesóclise, que no caso o pronome oblíquo ele fica no meio do verbo e é mais fácil porque ela só ocorre em uma situação, que é caso o verbo ele seja flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, por exemplo, a gente tem o verbo, a frase entender-te-iam se estivesse presente, que se a gente tirasse, né, o pronome oblíquo do meio, ficaria entenderiam, que é um verbo flexionado no futuro do pretérito. Então, nesse caso, o pronome oblíquo te, ele fica no meio do verbo. Se a gente colocasse o verbo entender no futuro do presente, ele ficaria entenderão, né? Então, nesse caso, o pronome te novamente ficaria no meio, então a frase ficaria entender-te-ão se estiverem presentes. Agora, nós vamos partir para a parte de resolução de questões. Então, eu vou resolver a questão 12 da prova de 2021, essa daqui, no caso. Então, eu vou ler o enunciado para vocês. E o enunciado é: assinale a alternativa que dá correta sequência à frase em conformidade com a norma padrão. A frase é: um falso médico foi desmascarado após escrever receita médica com erro de português e, em relação ao sistema eletrônico de prescrição de medicamentos, por A. Não saber usar ele, B. Não saber lhe usar, C. Não saber usá-lo, ou D. Não saber usar-lhe. No caso, o verbo usar, ele é um pronome objetivo, ele é um pronome transitivo direto. Então, como a gente já estudou antes, né, no uso do o e do lhe, o lhe, ele só substitui pronomes objetos indiretos, e como o verbo usar, ele é um verbo transitivo direto, então não tem como usar o ele, lhe usar ou usar-lhe. Dessa forma, A, B e D estão eliminadas, e a gente chega que a resposta correta é a resposta C. E é isso. Muito obrigada pela aula de hoje.